Olá! Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, quero conversar com vocês sobre uma característica muito importante de todos os produtos midiáticos, a fragmentação. E a gente fala disso comentando textos sobre como viver os últimos dias da nossa vida e também sobre o fim da vida aqui na Terra. Eu começo essa edição do Mídia e Ciência fazendo uma pergunta para vocês. Alguém mais viu e sentiu um frio na barriga quando leu a seguinte manchete de O Globo? Vamos precisar deixar a Terra em 100 anos, diz Stephen Hawking. Pois é, transcrita dessa forma, a afirmação parece uma sentença definitiva de que os filhos dos meus sobrinhos, talvez os meus sobrinhos mesmos ou seus filhos, vão viver até o dia de dizer adeus ao nosso pálido e querido ponto azul. Mas aparentemente não foi exatamente assim que o Hawking expressou o seu pensamento em um novo documentário da BBC, que é o motivo da notícia. O físico alertava principalmente para a falta de cuidado que a gente tem tido com a nossa vida na Terra. Ele falava também da situação preocupante de vivemos um momento histórico em que a gente tem a tecnologia capaz de destruir o nosso planeta, mas não temos aquela tecnologia que nos permitiria escapar dele. Mas tem algumas coisas que a gente precisa saber para conseguir superar aquele arrepio inicial na espinha de quando lemos que o mundo ia acabar. A gente precisa saber que já faz um tempo que o Stephen Hawking vem falando sobre o mal que a gente está causando ao planeta e à humanidade, e sempre com frases de efeito relacionadas ao fim da Terra e à necessidade de colonizarmos outros planetas. Além disso, Stephen Hawking adora declarações polêmicas e frases de efeito. Mas não é só ele. Os jornais também adoram declarações polêmicas e frases de efeito, e eles também adoram amplificar ainda mais o impacto dessas declarações, selecionando para as manchetes pequenos fragmentos daquilo que já é um recorte da realidade. E é sobre isso que eu vou falar hoje, fragmentação e reconstrução da realidade. Vejamos um outro exemplo. No dia 7 de maio, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre cuidados paliativos. Aparentemente, o texto fala sobre uma pesquisa realizada em 4 países, Estados Unidos, Japão, Itália e Brasil. Os resultados dessa pesquisa apontariam, como destaca o título da reportagem, que, no fim da vida, brasileiro prioriza prolongar dias a sentir menos dor. Mas quando a gente destrincha o texto, a gente vê que o estudo é só um gancho, uma desculpa para contar uma outra história e defender algumas hipóteses. Aqui não vai dar para eu detalhar por quê, e por isso eu convido vocês para lerem a versão escrita da coluna. Mas, em resumo, o jornal usa a pesquisa como um ponto de partida e cria em grande medida a sua própria história. A história de que o brasileiro, em vez de receber cuidados paliativos e morrer bem, prefere estender os seus últimos dias, porque a religiosidade e o baixo nível educacional o levariam a essa opção. A história da Folha também sugere que esses fatores estejam associados à má qualidade do atendimento em saúde no país. Na minha opinião, esse é um texto jornalístico mal executado, mas não é só nas reportagens mal resolvidas que a gente tem a fragmentação e a reconstrução da realidade. Elas são inerentes à prática jornalística, seja ela de boa ou de má qualidade. E por isso eu reitero que cabe a nós buscar outras fontes de informação, para a partir desse conjunto de fontes e da reflexão sobre elas, chegar às nossas próprias conclusões. Vejam as dicas dessas fontes lá na coluna. E tenham uma boa leitura e uma ótima semana.